Olá, mais uma vez o nosso podcast Falando Franco e hoje com a visita ilustre, a doutora Kélia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Franco da Rocha. Boa noite, doutora Kélia. Boa noite. Hoje o tema é a mulher. Estamos no mês de março aqui para falar das violências contra as mulheres. Como é que está a incidência de violência contra as mulheres? A gente vê na televisão que está sempre crescendo e tal, mas antigamente não era medido isso, porque não tinha tanto ênfase com relação à violência da mulher, talvez até tivesse mais que hoje, né? A senhora pode falar sobre isso? Sim, exatamente. A gente vem acompanhando depois, que a lei foi criada, a Maria da Penha, parece que esse número vem crescendo constantemente, né? E diariamente. Seria devido a uma questão cultural da agressividade, ou seria o problema da sociedade, de cultura diversa entre homem e mulher, pensamentos diferentes, o empoderamento da mulher? O que seria isso? Eu acredito que sim, que seja em questão do empoderamento da mulher, o feminismo, as mulheres estão se posicionando mais, estão lutando por direitos iguais, né? E isso eu acredito que o homem ainda não está preparado para isso por conta desse patriarcado masculino, né? Que vem aí do passado e o homem hoje, vamos dizer que não aceita os não, e isso vem gerando muita consequência para as mulheres, né? No passado, a mulher era submissa ao homem por questão cultural, em todo o planeta, né? Inclusive em países do Oriente Médio, até nos dias de hoje, no caso, eu vou falar do Irã, o sistema do Ayatollah, eles dizem que a mulher é apenas um objeto criado para o bem-estar do homem, o que não é verdade, claro, deixa o ponto, Sim. né? Então, culturas desse tipo, a mulher sofre muito. No Ocidente já é um pouco diferente, está melhorando bastante. No Brasil, a gente tem visto, inclusive, casos de extrema violência, que é o caso daquele camarada, aquele bandido, aquele canalha que arrastou a moça por um período, acho que mais de 1 quilômetro, na Exato. marginal. Fico muito triste que as pessoas estavam filmando e não fecharam o carro, não impediram que desse continuidade do arrastamento, não sei se esse é o termo correto, mas daquela vítima que acabou perdendo a vida na mão de um canalha. Sim, exatamente. Me parece que a sociedade ainda tem uma repúdio quando a gente vê outras pessoas presenciando e não age. Tem diversas situações, diversos casos parecidos, né? De outros homens ou outras mulheres não se posicionar quando vê uma mulher sendo vítima de violência. Alguns homens hoje acabam tomando partido. Eu digo que talvez isso seja porque a mulher ela acaba apanhando do marido em um dado momento. Aí entra aquela velha história antiga, né? Que hoje está tendo um processo de mudança. Em caso de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso. Porém, a mulher acaba apanhando num dia, o vizinho compra a bronca e no outro dia tá os dois contra o vizinho. Eu acho que seria esse um problema. A senhora Exato, concorda? concordo. Muitos casos, sim. Qual seria a solução hoje que a senhora vê como profissional do direito, como presidente da OAB, é, seja cultural, seja de campanhas que já têm sido feitas, como a própria OAB faz isso, né? Fazemos. A OAB reforça e apoia isso aqui no município, inclusive levando palestras para as escolas, para os jovens. Eu acho que a gente tem que começar ali desde cedo, levando informação, levando conhecimento, explicando as consequências, o que pode gerar isso. E tem que começar ali de baixo, com os jovens. Eu acho que a educação, o conhecimento que muda a nossa história. Falando um pouco mais sobre essa comissão dos jovens na escola, que é de grande importância, ao meu ver. Ela é feita nas escolas públicas e privadas. Isso, temos a comissão da OAB Vai Escola, hoje é presidida pelo Dr. Eduardo Borusso. No momento, a gente está somente nas escolas estaduais e municipais. Ainda tem uma certa restrição ainda de a gente adentrar dentro das escolas particulares, mas é um projeto também que estamos tentando levar. Tá certo. O, o mês de março, a gente faz essa pauta da mulher. E falando um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, né? Que ela foi criada em que ano? Em 2006, a Lei 2006. 11.340 de 2006. 2340. Hoje houve algumas modificações na Lei Maria da Penha. Tem algumas modificações, tem outra lei que vem complementar para falar das medidas de urgência, né? Aplicada na Maria da Penha. Entendo que a medida de urgência, se eu estiver errado, a senhora me corrija. É quando dá notícia crime à autoridade policial, o delegado ele faz um relatório, encaminha ao Ministério Público, que por sua vez ao magistrado, ao juiz, que Isso. toma as medidas cabíveis, que seria
o afastamento do lar, entre outras medidas aí para evitar o perigo imediato, né? Isso, Então, esse seria o... exatamente. Então, basta somente a palavra da vítima. E aí, aquela autoridade policial verificando risco à integridade física já encaminha a denúncia para o MP. Todo esse processo, doutor, ele demanda mais ou menos uns 15 dias, né? Que até essa papelada transcorrer, chegar na mão de um oficial de justiça, o indivíduo ser notificado e tudo. Mas hoje a gente vê que muitas mulheres têm sido vítimas mesmo com a medida cautelar. Tem sim. Inclusive, eu tive até um caso também de uma cliente que Só foi pode falar, vítima. não precisa falar o nome, se não quiser. Não, sim, infelizmente ela acabou sendo vítima no dia que ela conseguiu a medida, no mesmo dia. Eu não saberam, não. Ela chegou a ser vítima de agressão ou chegou ao pior? De feminicídio. Feminicídio. Feminicídio aqui na cidade. Aqui na cidade. Então, essa é uma coisa muito, muito difícil. Por outro lado, tentando ter toda a cautela do mundo, para falar de um tema muito delicado, que é esse, que ainda poucas pessoas acabam interpretando da forma correta, né? Porque a gente tem que ser... A moeda sempre tem dois lados. Sim. Hoje a gente vê também muitas mulheres se aproveitando da questão da Maria da Penha, para como é um ato sumário, né? Que eu, salvo engano, me corrija, tá? Eu não sou um profissional da direito. São dois artigos que amparam a mulher, no caso da queixa da Maria da Penha. Porém, algumas acabam abusando disso por questões de bens ou por questão de raiva, e acaba acontecendo isso. A senhora tem visto isso? Sim, bastante. Tem acontecido muito em brigas e divórcios, quando a mãe quer afastar a esposa, né? Quer afastar o agressor. Não, não é agressor, né? No caso, supostamente né, agressor. o agressor do lar, ou afastar ele do filho, como uma forma de punição. Então, Entendi. vem se utilizando desse subterfúgio aí da Maria da Penha para esses casos. E é importante falar que a falsa denúncia também responde por crime depois, Seria né? uma falsa comunicação de crime? Uma falsa comunicação. Então, isso tem a É uma pena... denunciação caluniosa, Denunciação né? caluniosa. Isso eu pergunto porque eu já vi casos assim, né? Como polícia, eu atendi casos que chegamos no local, como eu falei antes, a pessoa estava totalmente alterada e quem tinha apanhado, na verdade, era o marido. E ele não pôde fazer nada, ainda bem que não fez, porque se o fizesse, teria que ser preso. E a mulher somente indiciada por uma lesão corporal leve, que é o que a lei faz hoje, né? Isso. Doutora, a senhora queria acrescentar mais alguma coisa nesse tema? Sim, gostaria. É importante falar da pena, né? Para quem É importante falar. Cuidado, rapaziada. É pena de 2 a 8 anos. Então, você pense bem, né? Tem as consequências também. Vai ter um processo que vai seguir, vai ser investigado. E ao final, se for constatado ali que foi uma falsa denúncia, você pode responder. Antigamente não tinha a Lei Maria da Penha, então o caso era lesão corporal. Como a própria lei diz, você não pode ser punido sem lei anterior que a defina, para tipificar o crime, né? Então, no caso agora, de quantos anos? De 2 a 8. Isso. 2 a 8. E o caso que ouve-se falar que, não sei se ainda está tramitando no Congresso, mas que já estão colocando tornozeleira no pessoal que tem para se afastar da Maria da mulher. Há locais que há a Ronda Maria da Penha, não sei se Franco da Rocha já dispõe desse serviço. Sim, é um projeto novo aí da tornozeleira também, já está sendo utilizado em alguns municípios. Aqui ainda não tenho conhecimento que já está sendo utilizado, e aí eles vão ficar monitorando ali o agressor quando chegar perto da vítima para dar tempo de comunicar a vítima, né? Para ela sair do local ou chegar uma viatura, né? Aqui na cidade de Franco da Rocha, nós temos a patrulha Maria da Penha. Inclusive, eles têm ali dentro da patrulha da GCM, Sim. uma sala lilás, né? Onde elas fazem o atendimento das mulheres. São super competentes as mulheres e vêm atuando assim. Aliás, eu sou meio suspeito, mas a gente tem que fazer um agradecimento aos colegas da Guarda Municipal. Já teve aqui na gestão passada, o comandante da gestão passada. A gente vai convidar novamente os gestores da Guarda para estar aqui falando sobre o trabalho da Guarda, que é de grande importância. Em particular, tenho uma admiração muito grande que eu vi essa Guarda desde ela estar no papel, né? Doutora, então nós temos os tipos de violência. As formas de violência, a senhora quer comentar? Sim, temos a violência física, quando o agressor atinge a corporal, né, que é a agressão física em si. A violência psicológica,
que a gente está falando aí do emocional. Aquele sujeito que age assim no psicológico da mulher. Só uma pergunta. O psicológico é um pouco subjetivo, assim, para entender, né? Então, eu entendo que aquele cara que não deixa a mulher conversar com o vizinho, aquele cara que Isso. não deixa a mulher no banco, aquele cara Ele que controla o comportamento dela, as controla o roupas que ela celular, usa. entende? Esse já é uma coisa até para as pessoas entenderem a violência psicológica, né? Que seria Sim, controlar a roupa, tem outros temas também que é bastante abrangente, né? é. Mas eu pergunto, eu falei subjetivo porque há vários entendimentos desse tipo de violência psicológica. Tem pessoa Uhum. que, se tiver uma discussão besta em casa, já acha que aquilo é uma Que é uma violência violência psicológica, que eu psicológica. acho que é uma violência psicológica, e já dá queixa, como já acrescenta outras coisas ali. É, Acho que é um 47A e um 47B, né? isso. Né? Que as Importante. pessoas já vão lá, soma, já lê o artigo, já traduz para a autoridade aquelas palavras, verbaliza aquilo, Uhum. que a autoridade vai nitidamente entender que Que é uma houve de fato que houve uma de violência fato, porque a psicológica. pessoa está ali já instruída a fazer isso. Então você tem que tomar cuidado. Porém, a violência psicológica ela existe, está aí e é apenada. Sim. A, a violência sexual, doutora, a violência sexual, gostaria que a senhora falasse a respeito disso, porque é meio complexo. O cara tem um casamento, a mulher tem um casamento, aí entra onde há o não, não, e mesmo dentro do casamento, ninguém é obrigado a fazer nada sem o consentimento de ambos, né? Isso mesmo. Sem o consentimento, pode ser considerado, sim, uma violência sexual. Então, se você constranger alguém, ou presenciar, manter ou participar ainda de uma relação sem o consentimento, pode ser considerado, sim, uma violência sexual. Entendi. Então, a presença da senhora é importante porque ela explica para as pessoas hoje que, embora o primeiro de uma série que a gente vai estar fazendo aqui. Nós estamos abrindo espaço com muito prazer e muita honra. Estamos recebendo a OAB de Franco da Rocha aqui, que a doutora Kélia vai estar trazendo temas semanalmente, né, doutora? Isso. De grande relevância para a nossa sociedade, para os advogados e para as pessoas que necessitam de conhecimento jurídico e até mesmo conhecer a forma de tomar providência com relação a esse fato e a outros fatos também que a senhora vai trazer para a gente, né, doutora? Com certeza, Daniel, essa porta é muito importante para a sociedade, inclusive, porque a gente está levando informação para a sociedade, porque falta muita informação ainda, né? Hoje as pessoas procuram toda informação nas redes sociais, mas ainda é falho. É interessante a gente sempre procurar um profissional para orientar melhor. Um advogado ele já vai te dar toda a orientação e os procedimentos corretos para que a pessoa possa estar agindo da forma correta perante a lei e sendo representado, né? Sim, com certeza. Representado. E o atendimento das vítimas aqui na região, doutora? Tem algum local específico após a vítima passar por um trauma, uma agressão, uma tentativa de feminicídio? Tem algum tratamento na região que a senhora conheça por parte dos órgãos públicos para poder tratar essa mulher física e psicologicamente? Temos sim. Aproveitando a oportunidade para falar da inauguração da Delegacia da Mulher, da Da DDM, na DDM. nossa cidade. Então, já está funcionando. Quem quiser utilizar esse canal já está lá. Está Eu funcionando aconselho perfeitamente você a não funcionando. precisar da É. Delegacia da Mulher. É, Então, aqui nós temos as redes de apoio, temos o CREAS, temos a Casa Betita, que atende as mulheres vítimas de violência, aquelas que precisam sair do lar, precisam ficar longe do agressor, então tem todo esse acolhimento psicológico, jurídico, lá eles providenciam documentação, todo o atendimento mesmo da mulher. uma coisa importante dizer: há comentários, há coisas na internet. Por exemplo, o cidadão ele acaba se amaziando ou tendo uma relação estável com uma mulher. Ele traz essa mulher para o lar, para o seio, para o familiar dele, para a casa dele em si. E quando há necessidade da Maria da Penha, quem sai é ele, né? O agressor. Entendeu? Sempre é o agressor. Então, se o cara tem a casa dele, comprou a casa, ele conheceu uma pessoa, vamos dizer assim, foi num botequim, conheceu uma mulher ali no botequim. Não estou nada contra botequim, tá? Ele levou para casa e a partir daquele momento houve um desentendimento, houve uma agressão, a autoridade tomou conhecimento, tomou as providências, ele vai ter que sair da casa, mesmo sendo dele. Vai ter que sair da casa. Aí complicou, hein? Aí complicou. É a lei, né? Ou essa mulher vítima também pode ser retirada desse lar, ficar num lar acolhedor provisoriamente, até que ela se adeque
procure um emprego, consiga um emprego, porque a rede de apoio da mulher aqui na cidade de Franca da Rocha também tem esse canal aqui, Combate, de dar preferência a vagas para as vítimas de violência também. Tem uma Então, incidência, doutora, de quantidade de vítimas aqui na região? A senhora tem conhecimento? Uma não tenho estatística? conhecimento de estatística em números, não. Uhum. Não tenho. Mas é recorrente esses fatos. Sim, é recorrente. Entendi. Então, já falamos do atendimento à vida, as medidas de afastamento, no caso, doutora, para que as pessoas que estão. Claro que não os profissionais do direito, que sabem muito bem disso, né? Para as pessoas que vão assistir o nosso podcast, as mulheres, as donas de casa, as medidas que a lei prevê no caso das violências domésticas, no caso dos tipos de violência doméstica, né? Que são tipos, né? As medidas, inicialmente, é o afastamento do agressor. Faz todo o lar. Afastou do lar. E aí, tem uma outra lei, depois eu me recordo e falo o número dela, mas né, no caso de descumprimento da medida. Essa é a única penalidade. No caso de descumprimento, onde o agressor é preso, né? Na verdade, vai preso. Vai preso nesse caso. Não então, cumpriu. é a única crime previsto na legislação que é o descumprimento da medida. No caso, Maria da Penha, então, era uma lei que veio para somar por causa de muita violência com a mulher. E hoje continua bastante. Tivemos um caso aí que eu queria deixar registrado, que é o caso de um coronel da Polícia Militar, que acabou sendo preso hoje pela Polícia Militar. A Polícia Militar é altamente competente na depuração do seu público interno. Eu passei a minha vida, parte da minha vida toda quase na Polícia Militar, e entendo que de forma com excelência, né? A Polícia Militar, o pessoal não é corporativista, são extremamente. A Polícia Militar é legalista. Claro que em um universo de 100 e poucos mil homens, 80 e poucos mil homens na rua, há alguns desvios de conduta e a Polícia Militar ela é rigorosa. Ela é rigorosa, legalista e ela age, como de fato agiu nesse último caso que a senhora deve ter visto nas redes de televisão, que uma outra policial militar. E é um fato que militar com militar gera um outro crime que está dentro do Código Penal Militar, que aí a Polícia Militar atua e atua com grande rigor. Infelizmente tivemos essa fatalidade, né? Mas ainda assim casos atípicos, né? São casos atípicos. Dentro dessa linha de pessoas, dentro desse nível social, é atípico. Agora, tem uma coisa que alguma tipo de comportamento específico de pessoas que é mais recorrente, a violência doméstica, a questão de álcool, coisa assim? Eu acho que isso engloba também, né? Acrescenta aí o risco da mulher sofrer a violência. O sujeito que usa droga, que é viciado não só na droga, mas na bebida também, né? Um conselho que eu sempre dava para as pessoas, que o marido chegava em casa, tinha discussão, ficava nervoso. O cara está alcoolizado, ele está fora de si. A gente aconselhava que antes de iniciar uma briga, deixasse o cara tomar o seu banho, dormir e posteriormente conversasse com o cara. Muitas brigas são evitadas assim, sabia? Sim. Porque no outro dia o camarada acorda numa ressaca danada, arrependido do que fez e não bateu em ninguém e também não foi preso, né? Mas a mulher não aguenta, né? Não se segura. Aí que tá, né? Aí começa toda a discussão. Começa a discussão e às vezes é necessário dar um passo para trás para dar dois para frente. Doutora, se a senhora me permite, hoje nós falamos da Maria da Penha, a senhora teria mais alguma coisa a acrescentar relacionada a esse tema? Eu acho que de forma geral a gente falou de todos os aspectos, né, da Lei Maria da Penha. Com relação à OAB, a senhora tem várias comissões lá. Temos. A senhora poderia falar delas para gente? Temos várias comissões temáticas na nossa subseção de Franca da Rocha, onde a intenção delas é trazer palestras e eventos para os advogados, mas também para a sociedade. Eu falo que sempre a OAB está de portas abertas, não só para os advogados, mas para a comunidade também, porque é a casa da advocacia e da cidadania. Entendi. Então, sempre que eu faço palestras, eu convido outras pessoas também, convido pessoas de fora para conhecer o que é a OAB, conhecer como que é a casa, como funciona a nossa estrutura.
É a primeira vez que eu entrei no OAB quando eu fui falar com a senhora lá para a gente fazer o convite para que a senhora viesse aqui. E também eu agradeço ter aceitado o convite de estar aqui hoje e de passar a fazer parte e ter um podcast da OAB aqui no nosso Falando Franco, mas na verdade no grupo Alternativa, né? Que vai ter o podcast e vai ser da própria OAB que a senhora vai conduzir, com certeza com grande capacidade aí e vai levar muita informação para as pessoas. Se me permite ainda, no tema de problemas que causam a violência doméstica, entre outras, o tema droga. Agora, informalmente, né? Entre aspas, informalmente, porque está sendo gravado. O tema droga. A droga hoje é o maior mal da sociedade, em todo o planeta. Eu fui, se não o que mais prendi, um dos que mais prendeu o traficante aqui nessa região. Me orgulho muito disso. Eu não. Eu e meus parceiros. A gente não faz nada sozinho, eu tenho que fazer essa correção. Obrigado aos meus colegas, não vou falar o nome de todos que trabalharam comigo, porque para não esquecer de todos, mas teve alguns em especial que inclusive convidei para vir aqui com a gente. Hoje a droga, ela está dizimando a nossa sociedade. Se tem usuário, tem droga. Uhum. E se tem droga, tem traficante. Se tem traficante, a droga está chegando. A OAB tem alguma comissão, algum projeto, alguma ideia relacionado à prevenção do uso de droga? A prevenção é muito complicada, porque há vários projetos aí, que eu não vou citar alguns, que eu já vi por muito tempo, mas que não tem efetividade alguma. Não tem mesmo. Porque pega uma faixa etária de jovens que ainda nem tem interesse no prazer em bebida, ainda não está se relacionando com mulher ou com homens, então a vida prazerosa do ser humano ainda não está ativa naquela faixa etária, então consequentemente falar de droga para essa faixa etária talvez não funcione no nosso país, mas são modelos que são aplicados. O combate à droga que a gente tem visto, ele é meio complexo. A senhora poderia falar sobre isso ou falar a sua opinião a respeito disso? É bem complexo mesmo. Como eu falei, a comissão da OAB Vai à Escola tem feito um trabalho bacana. Mas aí, esse tema em específico ainda não é um tema requisitado ainda pelas escolas. Porque a gente vai de acordo com o tema, porque eles convivem ali o dia a dia, né? Sim. Então, os maiores temas solicitados por ele é a violência contra a mulher, sobre bullying, saber bullying. Então, esse tema ainda a gente não precisou trabalhar ainda dentro das escolas para ajudar os jovens nessa questão. Mas eu acho que é uma questão que poderia já começar também. Estatisticamente, em cada 5 famílias, hoje, já tem nascendo ou uma predisposição de um usuário de droga. Independente da sua classe social ou da sua capacidade intelectual, financeira, já tem. Hoje, a senhora pode... A pessoa pensa que a Cracolândia acabou. A Cracolândia não acabou. Simplesmente, e tão simplesmente, foram dispersos os usuários ao longo da capital, do centro urbano de São Paulo. Então, se encontra no Ipiranga, no Parque Dom Pedro, encontra-se grupos em que estão sendo espalhados, não estão sendo aglomerados. Ela não acabou porque a gente vê lá na cidade pequenos grupos nos semáforos, enfim. O que foi feito, que eu entendo, é que eliminaram a aglomeração. A senhora concorda comigo? Concordo. Inclusive, aqui na cidade também tem uma movimentação diferente aqui na cidade, né? É bom conversar com uma pessoa do gabarito da senhora, que está à frente de uma instituição de grande importância no Estado e no país, e principalmente na nossa cidade, para que a gente possa até, em data oportuna, estar comentando, trazendo alguma autoridade a respeito disso. Eu praticamente passei só em Franco da Rocha cerca de 28 anos combatendo a droga. Então, eu tenho algum conhecimento nessa área, né? E também passei 2 anos fazendo um curso em Jundiaí, que é para entender a dinâmica da droga na família. Que a droga, ela afeta o indivíduo, ele perde o seu contato social, perde seus empregos, vai perdendo algumas coisas. Depois vem para a família com os codependentes e vai dizimando uma família, uma história, um casal, os outros filhos, e ele acaba perdendo e se isolando no mundo. E a sociedade entende que aquele é um ser perdido, mas ele já foi um indivíduo que estava na creche, um filho querido, uma filha querida, e acaba se tornando descartável para a sociedade, esse indivíduo.
e ele vai cometer mais crimes. Porque sem dinheiro, na rua, que a droga ela tem a dinâmica dela, né? O uso é progressivo, progressivo e incurável, né? Segundo a literatura, que existem vários livros que falam sobre droga, várias opiniões, né? Um criador, Padre Haroldo, criou o Amor Exigente, não sei se a senhora conhece. O Amor Exigente. Eu participei lá durante 2 anos em Jundiaí. Franco da Rocha ainda não tem uma célula. Fui convidado lá, mas eu não tinha oportunidade, não tinha tempo para fazer o curso, porque por conta do meu trabalho na polícia. Mas seria de grande valia avaliar essa questão de cobrança das ações, porque, aproveitando a oportunidade que a senhora está aqui, as dificuldades que a gente tinha para atuar com relação à droga era, a princípio, a perícia. Era na rua Santana do Jacaré, lá em Guarulhos. Então, o que acontece? Caso de apreensão de droga, de flagrante de tráfico, nós tínhamos que levar a droga para ser constatada. Há tempos atrás, a autoridade policial nomeava o policial como um perito ad hoc. Não sei se a senhora já viu isso. Já. Então, o policial, ciente que aquilo era droga, depois era enviado para a perícia e, normal, o indivíduo era recolhido à cadeia pública, no caso, naquela época, e não existia a audiência de custódia. E assim era feito. Hoje não, tem que fazer a perícia. Agora em Franco da Rocha nós temos uma perícia, né? Temos. Não sei se funciona todos os dias, mas temos. Eu também não tenho esse conhecimento se está funcionando todos os dias. Então, porque a maior dificuldade era essa, a perícia. E demorava muito, né? Olha, de Franco da Rocha a Guarulhos, a gente chegava lá, geralmente o perito, uma coisa importante, né, para registrar. O perito às vezes estava atendendo uma ocorrência de acidente de trânsito, fazendo o seu trabalho na ocorrência de acidente de trânsito na cidade de Arujá, que fazia parte lá de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel. E então a gente tinha que aguardar esse perito retornar para que ele pudesse posteriormente fazer o laudo. Era exaustivo para o perito, exaustivo para nós que começávamos uma ocorrência 2 da tarde, terminava 2 da manhã. E para o advogado que estava aí acompanhando também. O advogado, também fica ali acompanhando. E é um caso que as pessoas não sabem, né? O que acontece. E também, muitas vezes, a gente tinha muita dificuldade, porque é uma questão de meios, né? E eu, muitas vezes, fiquei a pé na delegacia aguardando que a viatura tinha que ser liberada para que se prosseguisse no atendimento das próximas equipes. Vamos liberar a viatura, porque o colega do outro turno vai assumir para poder dar prosseguimento no atendimento, senão a pessoa fica sem atendimento. É um prazer ter a senhora aqui, eu repito novamente, né? Tem algum outro tema que a senhora gostaria de salientar nesse primeiro programa, para quebrar o gelo, para que a senhora possa ser a entrevistadora nos próximos? Podemos trazer aí um direito de família, direito imobiliário. Direito imobiliário. Alto aqui na nossa região, na nossa cidade, eu acho que é um tema importante que a gente deveria falar também. Entrando na área de direito de família, que a senhora é especialista, que eu vi, né? Isso. Então, direito de família. No caso de, por exemplo, você que divorciou, você que separou, a pessoa que fica com a casa, ela tem a obrigação de zelar pela casa, não tem? Sim, a obrigação dela. Quais são as obrigações? Caso separou, eu fiquei na casa, a mulher foi embora para o apartamento no Morumbi. E eu fico aqui em Franco da Rocha, na minha umbigo de casa. Mas a casa é minha e dela. Eu tenho quais as responsabilidades sobre o imóvel? Para quem saiu do imóvel, não tem nenhuma. Quem fica ali tem que manter. No caso, eu fiquei no imóvel. Então, você é obrigado a arcar com a manutenção do imóvel, né? Despesas de IPTUs, impostos. Então, a obrigação de quem fica é arcar. Inclusive, dependendo do contexto do divórcio, você paga, viu? Se a casa estiver no financiamento, você vai pagar o financiamento porque você está morando ali. Se a casa estiver financiada, esse aspecto eu já não tinha esse conhecimento. Não é os dois que pagam. Não. Quem está morando paga. Isso. E no caso de transitar de julgado o divórcio na partilha de bens, quem ainda está morando na casa tem que pagar o aluguel correspondente ao valor proporcional para outra parte, não é isso? Quando não há filhos. Quando há filhos e a mãe, por exemplo, geralmente que fica com o filho e ela ficar residindo na casa do casal, ela não é obrigada filhos a pagar. Menores. Filhos menores. Isso. Caso filhos maiores. Tem esse contexto dela pagar o aluguel pro marido, pro ex-marido. E no caso filhos maiores? Eu acho que já muda aí a história, né? Muda, né? Já muda a história, já dá para contextualizar. Mas o ideal é
a divisão dos bens 50% e acaba tendo que ser vendido mesmo imóvel para dividir, Quando as né? partes. Um exemplo, a pessoa não quer vender, não quer negociar. Esse imóvel ele vai a leilão? Pode ir a leilão, sim. Se não houver ali um consenso entre eles. Quem está fora. Eles têm a preferência, né? Por Sim. exemplo, sou casada, meu marido quer comprar, meu ex-marido quer comprar a parte. Vai a leilão, ele tem preferência. Vai a leilão. Então, ou a esposa ou o esposo tem a preferência em comprar. No próprio leilão. Isso, no próprio leilão. Uma coisa importante dizer assim, a justiça não pode parar. Não. Ela tem que prosseguir. O processo não pode ficar na mesa do juiz esperando uma decisão tanto da mulher quanto do homem, se vai comprar, se vai vender, se vai dividir. Uma vez batido o martelo, que é dividido, tem algum prazo da justiça para que o casal ou vende, porque há casos da pessoa colocar para vender, tira a placa, coloca empecilho, não vende e vai passando o tempo. Tem tempo para isso? O prazo ali é estabelecido na própria audiência. Determinado em audiência. Há um prazo de 1 ano para vender. Não vendeu em 1 ano? Aí vai ter que resolver de alguma forma, né? Seria o leilão. Porque o leilão seria uma ótima opção. Levar leilão, se ninguém tem interesse em ficar com a casa. Também não quero comprar a sua parte. Então vamos levar a leilão. Não. A gente vê casas e pessoas, casas antigas aqui na cidade, que aconteceu isso. Casas que eram boas e que as famílias ficaram na casa e ninguém tomou conta da casa e a casa foi se deteriorando. Quando viu, mal serviu o terreno. É por isso que eu fiz a pergunta que antecedeu para a senhora, que quem fica na casa é obrigado a zelar pela casa. Se a casa for deteriorada e for provado, vai ser abatido da sua parte do imóvel, no caso da partilha. Pode se abater, sim. Entendi. É bom esclarecer, porque muitas pessoas ficam na casa, ou seja homem, ou seja mulher, e acaba deixando para lá. Que vai vender. Quebrar tudo, né? Vai deixando as coisas por fazer. E é obrigado por lei. É obrigado a zelar pelo imóvel, né? IPTU, principalmente acumulado. Principalmente. Fica para a parte que ficou no imóvel. Exato. Entendi. Doutora, tem alguma outra consideração que a senhora gostaria de fazer para os advogados, para as pessoas, referente ao seu podcast, que vai ser daqui uns dias? Já iniciamos o podcast aqui. Eu fico imensamente agradecida pelo seu convite de poder ter esse canal e participar semanalmente aqui, trazendo informações e levando informações também para a sociedade, né? Agradeço mesmo de coração, tenho certeza que vai ser sucesso, que a gente vai trazer muitas informações importantes aqui nesse podcast. Os senhores advogados e advogadas, a doutora Kélia vai estar por aqui, são convidados dela, né? Para estar participando, trazendo temas de relevância para a nossa cidade, né? As questões também, os órgãos públicos, municipais, estaduais aí que queiram interagir com a doutora Kélia aqui. A partir da semana que vem, creio que a senhora já começa o seu programa aqui, né? Sim. Tem o nome do programa? Programa OAB? Como é que vai ficar? Isso aí, vamos bolar depois ou não? Vamos bolar depois. Tá certo. Muito prazer ter a senhora aqui. É importante trazer temas desse gabarito. Vou falar da Maria da Penha, que conversamos hoje, por conta do mês da mulher. Haverá outros meses, estaremos fazendo alguns outros bate-papos. Vamos trazer temas, e eu vou estar convidando a senhora à parte, né? Fora o trabalho da OAB e o horário da OAB aqui no podcast. A gente vai estar trazendo temas para tratar sobre a droga, a influência dela na sociedade, né? A causa no indivíduo, na família e a resposta do Estado, né? Porque o Estado é muito omisso, doutora, em relação a isso. O Estado é extremamente omisso. Na verdade, quando eu prendi um traficante, eu ouvi muito assim: ô Azevedo, você está enxugando gelo. Eu falei, isso que seja. Pois assim mesmo, vai toda semana 1 ou 2 para a cadeia. E eu fiz isso bastante tempo com muito prazer e dentro da extrema legalidade, tanto que eu estou aqui sem responder nenhum processo, mas isso é importante tratar desse tema, porque o maior valor que a pessoa tem é um ente querido. Hoje, homens já de mais de 30 anos estão começando a entrar na droga, porque é difícil se ver bêbado hoje. A gente vê gente drogada e acabam indo para a rua. Filhos, pais, né? Eu vi uma senhora de 55 anos de idade, aqui na rua Arthur Sestini, ela mora na região de Jardim Progresso e está moradora de rua. Começou a usar crack, porque perdeu um filho, usou crack, já com 50 e poucos anos de idade. Então é um mal que assola a nossa sociedade. Temos visto aí o presidente americano tomando grandes ações a nível mundial, sendo... desculpa aquelas pessoas que são
contrária às ações do presidente americano, porém, eu acho de suma importância para o país dele, e a gente precisa de gente com mais empenho na nossa sociedade, mais legalista, e que se dedique à causa pública com bastante rigor. Sim. Doutora, mais algum a acrescentar? Não. Ah, então tá bom. Gente, essa é a doutora Kélia, presidente da OAB, nos honrou muito com a presença dela aqui hoje. A gente vai estar lançando esse podcast da OAB aqui com muito prazer. E também, doutora, o pessoal do Rotary, né? Exatamente, o Rotary está aí nessa parceria com a gente também. Ah, mas antes da senhora ir embora... Eu também faço parte do Rotary. A senhora faz parte do Rotary, por isso que eu falei. Antes da senhora ir embora, nós temos a bandeira do nosso podcast. Linda. Muito obrigada. Nós temos a bandeira do nosso podcast. Vou trazer para a senhora aqui a bandeira de Franco da Rocha, está na outra sala, já vou lhe dar. A caneca do nosso podcast também, que a senhora vai levar. Olha, eu saí de brinde daqui. Agora vem aqui que eu vou pegar e fazer o agradecimento, né? Vamos anotadinho aqui, ó. Aí lembrar que a Carol, né? A nossa amiga Carol, ela que sempre está abrindo portas para a gente. Agradecer a Carol, da CDL, que vai estar com a gente também. É uma pessoa que ela é bastante articulada. Aos nossos amigos patrocinadores, as lojas Ortobon. Se você for comprar colchão, compre no Ortobon. Nós vamos agradecer também o pessoal da Freitas Materiais para Construção, meu amigo Nanau, um grande abraço. Obrigado por ser esse parceiro. Da Francopet também, o pessoal... A Francopet é uma loja que cresceu muito aqui na região e nos apoia bastante. No próximo podcast a gente vai falar de outros patrocinadores aqui, que eu não vou conseguir falar de todo mundo, senão vai longe, hein? Agora, vamos ver aqui uma pessoa importante que a gente passou aqui, até a Carol me lembrou, ó. Para mim poder falar, da Floricultura Capricho. Floricultura Capricho, muito obrigado ao pessoal da Floricultura Capricho, que nos faz a caneca, está nos atendendo. Vou fazer uma visita lá, para que a gente possa estar interagindo de melhor forma. A Floricultura Capricho, que é na rua Basílio Fazi também. Um abraço a vocês, nosso muito obrigado pelo patrocínio e obrigado por estar junto com a gente nesse podcast. Com a minha visita vamos aprimorar ainda mais isso. Bom, doutor... E para quem quiser ser patrocinador? Aí que tá. Quem quer patrocinar, a gente vai estar fazendo. Nós temos um podcast, o Grupo Alternativo, ele pertence à senhora Elaine. Eu apenas faço a parte da gestão e faço a parte artística. Vai poder anunciar na Rádio Alternativa, que está há mais de 70 anos na cidade, fala para mais de 100 mil pessoas por dia, e nos painéis do Grupo Alternativa, que são painéis de LED, que tem mais de 4.700 visualizações por hora, né? Da senhora Elaine, a empresa, e eu tenho a oportunidade de estar fazendo a gestão desse equipamento, né? Eu sou o Boni, que não sou da Globo, mas sou o Boni daqui. Ótima oportunidade para os comerciantes da cidade que queiram divulgar seus produtos, seus serviços. E particularmente a OAB, né? A OAB ela vai trazer alguns patrocínios, né, doutora? Sim, com certeza. E você que quer patrocinar a OAB, além disso da gente estar anunciando para vocês na Rádio Local Alternativa, a gente vai estar no telão e a doutora vai estar comentando os patrocinadores, aquelas pessoas que apoiam o trabalho das comissões, né, doutora? Que são quantas comissões? 16. São 16 comissões que a OAB traz com temas de grande importância para a nossa cidade. Doutora, muito obrigado pela sua visita, obrigado pela paciência também, e seja bem-vinda, e particularmente em fazer parte do nosso grupo aqui de podcast. Eu que agradeço. Obrigado por essa parceria. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, mais um podcast Falando Franco, eu sou Daniel Azevedo e logo mais a gente volta com outros programas trazendo outros temas de relevância à nossa sociedade. Curta a nossa página, dê o seu ok, dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Nós vivemos num país democrático. Seja ela uma crítica, seja uma sugestão, seja um elogio, manda brasa lá, tá bom? Um grande abraço e obrigado.